É natural que a verdade que se desdobra como minha consciência possa, ao mesmo tempo, se desdobrar para você, que é receptiva e responsiva a este trabalho. Isso, você vê, é o processo que acontece quando você trata os outros e eles recebem uma cura. Você não os trata realmente, no sentido de enviar pensamentos para eles. Este trabalho não é uma transferência de pensamento. Você não transfere seus pensamentos para ninguém, seja enviando bons pensamentos ou pensamentos da verdade para eles. Mas, como você é receptiva e Deus, a consciência, se desdobra para você como verdade, aqueles que alcançam você por ajuda recebem essa verdade. Às vezes, eles recebem uma mensagem ou palavra. Às vezes, eles realmente recebem a mesma ideia que você está pensando. E às vezes, eles simplesmente veem a saúde restaurada. Mas, quer elas recebam uma ideia de você ou de Deus, ou se a verdade simplesmente se manifesta como um corpo saudável, é isso que aconteceu. A verdade se desdobrando como a sua consciência se manifestou como a consciência do seu assim chamado paciente. Portanto, é natural que a verdade, que se desdobra como a minha consciência, se desdobre ao mesmo tempo para você, que é receptiva e responsiva a este trabalho. Isto, naturalmente, trará a você aquela paz de Deus que excede todo o entendimento e uma maravilhosa sensação de quietude, felicidade e confiança. Todos os problemas se dissolvem à medida que essa consciência se desdobra. Os problemas não podem desaparecer, exceto quando a consciência se desdobra. As Escrituras dizem: nenhum sinal será dado. E então diz: estes sinais se seguirão. Isso significa que não tocamos piano antes de termos aulas de piano, mas, se formos fiéis ao nosso estudo de piano, a capacidade de tocar se seguirá. Isto é verdade sobre a demonstração da existência harmoniosa. Em proporção ao nosso discernimento espiritual das leis da vida e do espírito, somos capazes de produzir uma vida diária harmoniosa. Você está reconhecendo problemas como crenças universais, independente de sua natureza. Você está se recusando a lidar com eles de qualquer outra maneira. E é claro, você está se voltando para Deus para receber e perceber a paz que vem de dentro. Tudo isso está correto. Em seu trabalho, independente da natureza do trabalho ou da natureza do problema, quando você entra em meditação ou o que você pode chamar de tratamento, certifique-se de fazer o contato dentro de você. Fique quieta até sentir a resposta interior. Vem às vezes como uma voz pequena e silenciosa, e outras vezes como a percepção da presença de Deus, um reconhecimento de que Deus está em campo. Lembre-se sempre de que não é aquilo que ocorre como atividade da mente humana que é poder de cura, mas o contato real ou a percepção de Deus que cura. E o contato em si, a realização da presença de Deus, é o poder curador. Não faz diferença que problemas levamos para o silêncio, contanto que recebamos o clique de resposta ou
a consciência da presença de Deus. Isso nos mostra novamente o que quero dizer com o fato de que a verdade deve ser estabelecida em sua consciência como um princípio. Caso contrário, independente da palavra que você disser a um paciente ou a um aluno, ela não será registrada. Deve haver um estado estabelecido de consciência dentro de você. Então, ele se comunica com seus pacientes ou alunos e, surpreendentemente, mesmo que você não o expresse, mesmo que você não diga nada sobre isso, eles o recebem. O simples fato de que é um estado estabelecido de sua consciência torna-se evidente para eles. Não há transferência do pensamento na cura espiritual. Este trabalho não é a transferência de pensamento. Portanto, nunca em seu tratamento, nunca, tentando ajudar alguém, tente levar seus pensamentos a ele. Nunca tente impressioná-lo com a verdade. Nunca use a palavra você em um tratamento. Nunca diga, você é espiritual, ou Deus está com você. Nunca faça nada que tenha a tendência de agir como um tratamento que é transferido de um indivíduo para o outro. Quando você cai nesse hábito, você está no campo do tratamento mental. Você está no reino da mente sobre a mente, ou da mente sobre a matéria. Isso não é cura espiritual. Toda essa verdade, como a conhecemos hoje, teve seu início na transferência do pensamento e na sugestão mental. Uma mente transmitindo ideias ou pensamentos para outra mente. Nos primeiros dias, como ajuda na transferência de pensamento, o corpo também era manipulado. O praticante esfregava o topo da cabeça do paciente ou sentava-se joelho a joelho com o paciente, ou medula espinhal com medula espinhal. Alunos e trabalhadores, durante este estágio experimental, acreditavam que através do canal magnético da coluna espinhal, ou através de algum contato físico, os pensamentos do praticante seriam transferidos para a mente e o corpo do paciente. Muita prática metafísica teve seu início neste tipo de tratamento. Ele serviu a um propósito como primeiro passo que leva ao segredo da demonstração da cura espiritual de Jesus. Era uma ponte, possivelmente uma ponte necessária, permitindo-nos ir do reino da mente para o reino da alma. Ele serviu como um trampolim, mas no final descobriu-se que existe um domínio mais elevado do que o domínio da mente, o reino da alma, do espírito ou de Deus, que nos leva de volta ao reino interno. Nesse campo, achamos que não é necessário transferir o pensamento do praticante para o paciente, porque existe apenas uma consciência. Tudo o que está acontecendo em minha consciência como verdade deve estar ocorrendo em sua consciência como verdade, já que há apenas uma consciência e apenas uma atividade. Você pode perguntar: não seria verdade então que qualquer pensamento maligno em minha mente pudesse se transferir para a sua mente? A resposta é não, já que o mal ou o erro não é um poder e não pode transmitir-se ou mover-se de onde está. Por exemplo, suponha que eu realmente acredite que 2 vezes 2 são 5. Tal crença falsa, na verdade, não tem realidade, não tem substância e não tem poder. Seu conhecimento de que 2 vezes 2 são 4
seria a sua proteção contra a minha crença de que 2 vezes 2 são 5. E isso, por si só, impediria qualquer crença errônea de sua consciência. Da mesma forma, então, a sua compreensão de que a vida é eterna, que a vida é perfeita e espiritual, seria a sua proteção contra qualquer mal feito, individual ou coletivo, que tentasse impressionar você com a crença de que você está doente ou pobre. Não está claro que o conhecimento da verdade é a proteção contra qualquer crença de erro? Por exemplo, a criança que não sabe que 2 vezes 2 são 4 pode, por algum tempo, ser enganada e aceitar a crença de que 2 vezes 2 são 5. Mas, no minuto em que ela começar a brincar com blocos ou outros objetos, ela logo descobre que 2 vezes 2 são 4. E, através da experiência, essa crença errônea seria expulsa. Na verdade, já a primeira percepção que nos vem de que Deus, como vida individual, é para nós, a partir de então, uma proteção contra qualquer crença em contrário, seja individual ou coletiva. No tratamento, na oração e na meditação, independente da natureza da necessidade, independente da pessoa com quem você esteja trabalhando, lembre-se de manter seus pensamentos entre você e Deus. E não tente transmiti-los ao seu paciente ou para outra pessoa. Você logo provará que, se você mantiver o contato entre o seu eu exterior e seu ser interior, isto é, entre você e Deus, não é necessário projetar seu pensamento. E você nem terá que saber quem está doente, ou quando ou onde. A cura será provocada apenas pelo pensamento do paciente sobre você, meramente por ele alcançar sua consciência. O contato com você será o agente de cura, uma vez que você estará sempre vivendo, se movendo e tendo seu ser como consciência divina. Você não aceitará nenhuma sugestão de um eu separado de Deus, mas manterá em todos os momentos sua constante e consciente unidade com Deus. Então, você terá experiências como a que o Mestre teve com a mulher que tocou a bainha de seu manto. Mesmo que ele não soubesse conscientemente que ela estava procurando ajuda, ela recebeu ajuda. O criado do centurião certamente não sabia que qualquer tratamento estava sendo procurado para ele. Contudo, embora estivesse a quilômetros de distância, recebeu sua ajuda. Você e eu sabemos que ele não estava esperando ajuda ou esperando por cura. Nem esperava receber bons pensamentos do Mestre. Nem o Mestre lhe enviou bons pensamentos. É mais do que provável que Jesus tinha dito algo assim ao centurião: sua fé curou seu servo. Você teve seu servo em sua consciência. Você trouxe a si mesmo e seu servo para esta consciência crística. E de acordo com sua fé ou entendimento, assim seja para você e seu servo. Essas pessoas podem não estar cientes do fato de que a ajuda foi solicitada. Elas podem nem saber nada sobre oração ou tratamento. No entanto, aquela pessoa que vem a você, a sua consciência, encontrará ajuda para os membros de sua família. Quando alguém lhe pede ajuda, essa pessoa está em sua consciência. Quando você está se percebendo como a consciência do Cristo, portanto, toda a atividade ocorre não do praticante para o paciente,
ou até para o parente do paciente, mas como atividade do Cristo, como consciência individual. Cristo é consciência individual. A verdade é a consciência individual. Esta verdade, expressando-se como minha consciência, torna-se sua consciência e a consciência de todos aqueles que se voltam para você. Encontre a sua paz, a quietude e o silêncio do seu ser interior e deixe que isso faça a cura funcionar para você. Não tente ajudar tentando alcançar o pensamento dos seus pacientes. Não tente levá-los a entender alguma verdade, ou até mesmo desejar que eles entendam alguma verdade. Porque, se eles pudessem entender toda a verdade que você lhes poderia dar, eles ainda poderiam não ser curados. Não é entender a verdade que cura, é o estado divino da consciência espiritual que cura. E aquele que tem esse estado de consciência, este sim é um praticante. Quando o praticante sente uma elevação, uma sensação de liberdade, o paciente responderá. É verdade que ainda existem alguns casos que não são curados ou atendidos. Deve haver cada vez menos desses casos com o passar do tempo. No entanto, ainda parece haver alguns, e eu, por exemplo, não resolvi esse enigma. Eu sei que, sempre que a cura acontece, é porque o praticante sentiu essa sensação de paz, de unidade do ser divino. Quando entendemos que não precisamos alcançar nossos pacientes, que a cura deles não tem nada a ver com transferir pensamentos para eles ou pensar neles, percebemos então que a cura tem apenas a ver com nosso próprio relacionamento com Deus. Você pode pensar que estou enfatizando e repetindo isso demais, mas não estou enfatizando e nem repetindo muito, porque desde agora até o final dos tempos, você será tentado a alcançar algum paciente. Você será tentado a dizer: se ele estivesse aqui, apenas para que eu pudesse explicar isso a ele. Você será tentado a pensar no tempo e no espaço como algo relacionado à cura. Eles não têm nada a ver com a cura. A cura tem a ver apenas com o seu grau de unidade consciente com Deus. Ensinando cura espiritual. Ao ensinar a cura espiritual, o primeiro passo que deve ser enfatizado é alcançar a percepção consciente da presença de Deus, o estudo e, finalmente, a incorporação de tais ideias como são expressas em O Caminho Infinito, no capítulo Meditação. Viver na percepção consciente da presença de Deus é a consciência de cura. Isso requer esforço consciente. No começo, é necessário que cada um de nós perceba conscientemente nossa unidade, percebendo conscientemente o nada de algo separado ou a parte da unidade que eu sou. Através da graça, através da gratidão, através do reconhecimento de Deus como a fonte, como a presença e o poder, através do reconhecimento consciente de Deus como a lei, poder e ser divino de nossa experiência, damos o primeiro passo que leva à obtenção da consciência da unidade. Este também é o primeiro passo que deve ser dado
aos nossos pacientes e aos nossos alunos. Devemos ajudá-los a alcançar a unidade consciente com Deus. Dar-lhes um programa semelhante ao delineado no capítulo Meditação do Caminho Infinito, ou tal como é mostrado em todos os meus outros escritos, e ajudá-los a desenvolver a capacidade de reconhecer Deus como a fonte onipresente. Então, é claro, o segundo passo que os alunos devem aprender é a necessidade da meditação, de silenciosa reflexão e introspecção. Ao fazer isso, é necessário que eles comecem como nós, com um assunto, alguma ideia, e depois pensem sobre isso. Pensem nisso. Mesmo que não haja oportunidade para sentar-se em silêncio, a princípio, se o estudante formar o hábito de levar uma declaração espiritual à consciência e ponderar por 5, 6 ou 7 minutos, ela desenvolverá nele a capacidade de se concentrar em um pensamento ou uma ideia. Isso leva naturalmente ao próximo passo, que é a meditação, ou a capacidade de ouvir aquela voz pequena e silenciosa. O terceiro passo é ensinar ao aluno a natureza do eu. A cura espiritual não pode ser realizada enquanto houver no pensamento a crença de que existe um poder a ser superado. Enquanto o estudante ou praticante acredita que há um pecado ou uma doença a ser curada ou superada, ele não pode realizar o poder do Cristo. O poder do Cristo é a realização da unidade. É a percepção da verdade de que eu sou Ele e que não há pecado ou doença a ser superada. O poder do Cristo não é o da verdade sobre o erro, não é o bem sobre o mal. O poder do Cristo é a consciência individual de uma presença e um poder. Essa é a outra razão pela qual não há necessidade de transmitir pensamentos de praticante para o paciente, uma vez que não há nada no pensamento do paciente que precise ser corrigido, superado ou curado. O praticante que acredita que existe um pensamento ou condição no paciente a ser superado ou curado, não está praticando a cura do Cristo. A cura do Cristo é: o que te impede? Levanta-te, pega a tua cama e anda. Em outras palavras, não há poder para impedir que a harmonia do seu ser se manifeste. O poder do Cristo é o reconhecimento de que mesmo Pilatos não tinha poder, exceto o que era derivado de Deus. É o reconhecimento da perfeição instantânea e infinita aqui e agora, e, portanto, compreender a natureza do erro é conhecer o nada absoluto daquilo que aparece como erro. Como um termo descritivo, usamos palavras como hipnotismo ou sugestão, ou aparência, qualquer termo que nos mostre que aquilo que está aparecendo para nós como um erro não é um erro e não deve ser combatido. Se nós simplesmente dissermos erro é hipnotismo, então tentarmos superar o hipnotismo, podemos também ter tentado superar o câncer ou o consumo. Não. A razão para mudar o nome de uma doença para uma palavra hipnotismo, ou mesmerismo, ou sugestão, é transmitir ao nosso pensamento o fato de que não temos que batalhar, porque nada
não é mais nada que nada. Portanto, a natureza do erro é de suprema importância para nós, uma vez que a natureza do erro nos revela que não há erro. Conhecer a natureza do erro não é descobrir o que causou a doença, garanto. No quarto passo, ao trazer à luz esta verdade e ensiná-la aos estudantes, é o ponto importantíssimo de que o mundo visível é o resultado ou produto do mundo invisível. Deus, a consciência divina do ser, é o princípio, substância e causa de toda a criação, incluindo nossa experiência diária. Deus, nossa consciência divina, aparece para nós como o dinheiro que precisamos, o transporte que precisamos, o trabalho, a venda, a compra ou a vaga de estacionamento de que precisamos. Nós não tentamos demonstrar essas coisas. Nossa única demonstração consiste na percepção de Deus, nossa própria consciência como a causa, substância e lei de toda forma. Então, deixemos que essas coisas sejam adicionadas a nós, sabendo que o Pai Celestial, a consciência divina interior, suprirá a nossa necessidade.